Olá amigos do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com o quadro O Português das Ruas e hoje estamos circulando aqui no município de Coreaú, que é uma cidade que tem raízes históricas profundas e que tem muito do folclore regional, ou seja, o imaginário popular é muito importante para contar a história dessa região. Atualmente, a cidade de Coreaú conta com 20.952 habitantes. Pelo menos este é o número do último censo, que foi realizado em 2022. Nós estamos aqui circulando pelas principais ruas da cidade. E também, daqui a pouquinho, neste vídeo, vamos falar sobre essas histórias que estão presentes no imaginário popular e que retratam a história do município de Coreaú. Esta, por exemplo, é a entrada da cidade. É exatamente a parte que dá acesso à sede do município de Coreaú. E entre as histórias do imaginário popular, há muitas que falam sobre as visagens, ou seja, aquelas aparições sobrenaturais, a história do mistério das botijas. Aliás, essa história de botijas é muito comum em quase todas as cidades do interior do Ceará. As pessoas vão contando e recontando essas histórias, e essas histórias vão sendo repassadas de geração para geração, de pai para filho. Aqui também não seria diferente. A cidade tornou-se oficialmente Coreaú em 1943, a partir de 1943. Antes se chamava Várzea Grande, e depois passou a ser chamada de Palma, e só em 1943 recebeu esse nome oficialmente, Coreaú. E de lá para cá, é claro, não houve nenhuma mudança. Então daqui a pouquinho nós vamos falar dessas lendas, dos mitos, das visagens, dos mistérios que envolvem o imaginário popular no município de Coreaú. Bem, ainda sobre o município de Coreaú, sobre as curiosidades do município, nós vamos conversar com o Benedito Gilson Ramos, que é um manchão, bastante conhecido aqui na comunidade, é músico e comunicador. Agora, manchão, essas curiosidades em relação às visagens, às lendas, às crendices, realmente isso continua correndo aqui pelos sertões? Olha, Aurélio, boa tarde. O que se sabe, né, que todo mundo sabe, é que nossa história já começou com uma curiosidade, quase uma lenda, porque a formação do Coreaú foi o seguinte: Zé Gomes Damasceno, o fundador, no 8 de dezembro desse aí qualquer, ele foi para o Moraú, na festa lá de dezembro, termina dia 8. Então, no encerramento da festa, ele pegou alguns caboclos dele, né, naquele tempo, que eram os coronéis, tinha sempre seus caboclos. Então, eles foram para o Moraú para assistir a missa de encerramento, começa chamada Missa das 9. E quando ele chegou lá, aquele solzão de dezembro, ele adentrou a igreja, calosão, tirou o chapéu e disse: eita, coisa quente, né? Um gaiato lá atrás falou: olha, os incomodados se retiram. Ele não se fez rogado, não. Pegou, olhou para trás, não reconheceu ninguém, foi lá para fora, tirou a botinha dele, bateu e disse: não por morte nem por doença, mas que ele não iria mais em Moraújo assistir missa, Não pisaria mais os pés em Moraú. E que podia avisar. Aí ele olhou para dentro da igreja e disse: olha, pode avisar todo mundo aí que daqui a um mês nós teremos missa lá na Várzea Grande. E dito isso, ele veio embora. Chegou aqui, pegou uns caboclos e disse: olha, eu quero ali na frente da igreja, conhece bem a igreja, né? Entre a igreja e aquela tamaneira, a nossa praça ali, tinha um pé de joá. E ele foi e disse: olha, eu quero esse pé de joá aqui todo limpo, parecido com a minha sala. Os caboclos foram limparam tudo. Ele disse: olha, vá no mato pegar a vara para fazer o giral para servir de altar. Pegou mais uns três, disse: olha, pega aí uns 2 jumentos, 2 burros, não sei, vai a Sobral
nesse tempo Fazenda Caiçara, vai buscar o padre para celebrar a missa. E realmente, um mês depois, teve a missa no Coreaú. Dizem, né, que ele morava lá naquela casa dali, quando vai na saída, ele tem uma casa em cima do morrinho ali, ele morava lá e ficava no tempo desse aqui, o período chuvoso, ele ficava sentado na casa, tinha um batente assim, ele botava os pés e ficava divisando o gado dele, malhando na vaza, né? Do alpendre. Ele do alpendre, divisando o gado. Por isso, nosso primeiro nome foi Várzea Grande. O primeiro nome de Coreaú foi denominado de Várzea Grande. Depois veio Palma, que aqui tinha os negros que eles eram livres. E naquele tempo o escravo, quando era livre, ele sobrevivia do seu próprio sustento, do seu trabalho. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram a goma, desenvolveram a goma, e pegavam a goma molhada, não tinha forma, né? Eles pegavam aqui na mão, botavam a goma aqui na mão e ficava. Por isso foi chamado de palma. Aquelas broas Alisavam. Alisavam, o cara assava e chamado de palma. Dado isso, deram o nome, o segundo nome de Coreaú, de Palmas, devido a esses negros lá que desenvolveram a goma da mandioca. Mas depois também retiraram o nome de Palma, levaram para o Tocantins, e houve um plebiscito aqui. Se queriam o nome de Coreaú ou Penanduba. Olha só, já pensou? Fica estranho, né? Rapaz, vamos lá para Penanduba. Coreaú é bem mais interessante, né? O nome indígena, que também é uma curiosidade muito interessante. Coreaú, ele vem, é um nome indígena que, segundo a história, diz que os índios ficavam esperando o porco espinho, né? Porco espinho, eles para matarem, para comerem. E os cachorros, quando corria para pegar os porcos, o porco entrava na água, né? E os cachorros também. Então, Coreaú, ou seja, o porco entrou na água. Coré, porco, Aú. Aliás, Aú, cachorro, Coré, água. Coreaú. Na língua tupi. E assim ficou, surgiu o Coreaú. Serrotezinho da Penanduba. Só a pontinha lá. É onde o Vinícius Chafão falou. Este é o famoso serrote da Penaduba. Aliás, antigamente tentaram até colocar esse nome na cidade, não é verdade? Acho que foi o que o Vinícius falou. Acho que foi isso aí. Aí depois decidiram mudar para Coreaú. E esse serrote fica a uma longa distância daqui, né? É bem distante, hein? Mas ainda pertence ao município. Pertence ao município, para uma parte. Seja mesmo uma parte, não sei se é todo ou não sei dizer direito. Também é possível ver aqui na região ainda restam algumas carnaubeiras, né? O carnaubal ainda tenta resistir aqui nessa região. Carnaubal demais ainda. Todos anos é tirado desse carnaubal. Chicão. Tem mil já. E essa ponte aqui foi construída há muitos anos, né? Há muitos anos. Faz aí com lembrança não, não foi a época que essa ponte foi construída não. É uma ponte bem simples, que aliás, vamos mostrar um pouquinho, é uma ponte simples que oferece passagem apenas para um veículo, mas que serve de ligação até o município de Coreaú. Liga o município aos distritos. Vai diretamente para o Araquém, do Araquém vai para Tianguá, Arapá, tudo direto. Perfeitamente. Então vamos ver aqui um pouco da correnteza do rio. Vamos observar o quanto esse rio está corrente exatamente nesse período, que é um período de grandes chuvas. Vamos ouvir o som do rio. Vamos ouvir, como disse o pesquisador, o gemido do rio.
rio Coreaú tem uma grande extensão, cerca de 167,5 quilômetros, e banha toda a região noroeste do Ceará, incluindo os municípios de Frecheirinha, Ibiapina, Coreaú, Moraújo e Granja, e vai desaguar no Atlântico, exatamente no município de Camusim. Como se vê, este é um rio de grande importância para essa região. De acordo com as informações de pesquisadores, o nome Coreaú é de origem tupi e significa água dos curiós ou dos curiás. E acredita-se que essa denominação surgiu devido ao grande número de aves aquáticas que habitavam essa região. As aves chamadas de curiós ou então de curiás. Mas a verdade é que o rio Coreaú é alvo de muitas lendas, é alvo de muitas histórias, e nós vamos contar essas histórias no nosso vídeo de hoje. Bem, com essas informações é possível entender a importância do rio Coreaú para toda esta comunidade, incluindo o município de Coreaú, os distritos, e é claro, é de grande relevância para a economia da região. Portanto, vamos conhecer um pouco mais sobre o rio, as suas lendas, as suas histórias, tudo o que foi contado até hoje sobre o rio Coreaú. Mas falando das lendas, você sabe que nós temos por nome Coreaú também, no rio, que dá nome ao vale, por sinal o terceiro vale mais importante do estado. E esse rio, quando ele geme, você pode esperar que não gente. Isso não é lenda não, é uma coisa verdadeira. Quando ele geme é quando transborda? Quando transborda, quando ele está muito cheio, ele geme. E as pessoas, aqueles ribeirinhos que moram ali no entorno do rio, ficavam assombrados até. Isso que é feio demais. O barulho do rio? O barulho do rio é feio demais, ele gemendo. E as últimas pessoas vítimas das enchentes foi em 74. Aliás, em 85 nós tivemos também, mas aí já foi um acidente, né? Um acidente, mas também gerou lá do rio. Em 74, as pessoas que moravam lá, de madrugada, só que em cheia, as pessoas se preocupam e não dormem direito, né? Fica com medo que a água suba e o desabrigo. Então, de madrugadinha, rapaz, só escutaram um gemidão, que lá assombrou todo mundo. Eita! Aí já a mãe dizia, olha meu filho, você não vai tomar banho, porque o rio gemeu, estava no rio. E realmente, quando foi assim mais ou menos pelas 4 horas, um certo rapaz, nós tínhamos o costume de quando o rio chega, ali era uma barragem, não tinha ponte não, era uma barragem. E nós íamos em cima dos canos e de lá a gente pulava na correnteza, mas por cima da água. E esse rapaz, não sei porquê, eu acho que ele pulou errado e aprofundou muito. Quando ele aprofundou, ele bateu a cabeça nas pedras e não retornou mais. E deixa eu procurar esse rapaz, não acharam, no mesmo dia, passou a noite também não acharam. Quando foi no outro dia, um tio dele foi e disse, olha, hoje a gente vai encontrar o rapaz. Traz cumbuca, amigo. Trouxeram uma cumbuca, botaram uma vela dentro da cumbuca, soltaram no meio da correnteza. Só vendo para acreditar dentro. A cumbuca, essa cumbuca desceu. Quando chegou lá no entorno, assim, numa curva, para chegar no local chamado Poço de Carro, lá o funil é grande, o redemoinho da água e tal, mas a cumbuca não sai não, viu? Pode ser, pode ter o que for, ela não virou. Ela para, ela fica parada lá onde. E a cumbuca chegou lá, cara, foi lá para lá e parou lá e o homem foi e disse, olha, pode procurar que o homem tá aí. E realmente ele estava enganchado na agulha. Porque a cumbuca é o seguinte, eles pegam uma vela, botam na cumbuca, não sei se eles rezam alguma coisa, não sei, eu sei que é interessante. Se o caboclo é enganchado no meio da correnteza, ela para.
É uma espécie de simpatia. Eu não sei. Eu sei que encontraram o rapaz realmente. Foi constatado que toda vez que o rio geme, morre gente afogada ou alguma coisa. Já eu estou te falando dessa de 85, essa de 85 foi um acidente que teve também em consequência da cheia do rio. Isso já foi uma quarta-feira de cinzas, sabe que a maioria das pessoas moram no interior e dia de feira vem todo mundo fazer a feira, né? E nessa quarta-feira muita gente veio lá de fora. Compraram, uns traziam coisa para vender, outros levavam daqui para cá. Mas na travessia era uma canoa. E o Valtinho, nesse dia, ele encheu demais a canoa. Além das pessoas, tinha as mercadorias que ele ia trazendo ou levando, né? Eu sei que quando ele foi atravessar o rio, parece que faltou força, né? Para remar e a corrente trouxe a canoa. A canoa veio. Quando chegou na barragem, essa barragem que eu estou te falando, tinha esses canos. Ela andou aqui, quando virou, todo mundo desceu. Alguns foram salvos, mas um casalzinho de velhos, marido e mulher, não conseguiram salvar. O pessoal salvaram os outros, mas inclusive uma das que foram salvos também morreu depois. Morreu lá mesmo, em cima da... Nesse jardim também, foram achados 2 dias depois. Então tudo isso são histórias que acontecem no nosso rio. Então por isso existe essa lenda em torno do rio. Em torno do rio. Mas nosso rio é famoso, não só aqui. Eu não sei se você ouviu falar na Pedra de Piraquara. Não, né? Isso é lá em Granja. É na Granja já, nessa Mais distante daqui. Mas também faz parte do Rio Coreú. Essa pedra lá, aí já é uma lenda já. Dizem que o pescador, tinha um pescador, e gostava de pescar à noite. E quando foi um dia ele, acho que sumiu, não sei. E a negada dizia que aparecia lá uma mulher se penteando, né? E induzindo o cabo aí para lá. Seduzindo o pescador. Debaixo dessa pedra, muita gente mergulha e sai lá debaixo dessa pedra. Assim, uma falha? É uma falha geológica, não sei. Eu sei que lá parece ser uma gruta, sabe? Fica lá debaixo da pedra e tal, o pessoal fica para lá. E isso é na Granja, a lenda da Piriquara. Por isso que todo mundo fala assim, cuidado para não ser. Não é todo mundo que pescava à noite que pegava peixe, não. Esse cara pegava. Isso é uma lenda, a pedra da Piriquara. Você pode perguntar lá na Granja, se está muito circular, todo mundo vai dizer. É interessante, é famosa lá. E a lenda tem uma ligação com o Rio Coreú. É no Rio Coreú. É no Rio Coreú. Eu agora vou conversar com o senhor Benício Chachandre, que é morador, nascido e criado aqui no município de Coreaú. Nada melhor do que conversar com uma pessoa que foi nascida e criada na cidade, conhece as curiosidades aqui do município. Agora, Benício, eu estava falando com você sobre as visagens, as aparições, o mistério das botijas. Isso realmente acontece também aqui em Coreaú? Aqui tem uma lenda muito antiga que surgiu na Serra da Meruoca. Na Serra da Meruoca. Mas que Coreaú participou. Uma senhora chamada Belinha, que nessa época não era senhora,
namorava um rapaz e os pais não queriam. Ela combinou com o namorado para matar o pai dela. Naquela época existia a história do buzo. Aqueles buzos que tem na praia. Eles se comunicavam soprando no buzo, a pessoa ouvir. E num certo dia, o pai dela saiu para outro terreno dele, aqui em cima da Serra da Peroca, e ela soprou no buzo, e o namorado foi, esperou o pai dela, quando o pai dela passou, o namorado matou. Quando eles morreram, alguns anos depois, eles passaram a pagar uma pena. Diz a lenda que eles andavam em 7 cemitérios, dia de quinta-feira para sexta-feira. O cemitério de Coreão era um dos cemitérios que fazia parte. Ela, com o namorado nas costas. Quando ela cansava, ela soltava um assovio muito alto. E há quem diga que passava ali naquela rua, para ir para o cemitério. E as pessoas comentavam sobre isso. Era. Quando eu me entendi, no mundo já existia essa lenda. E era um dos locais que ela passava. Quando ela cansava, disse que ela botava o corpo do namorado, ou amante, ou marido, no chão e soprava, cansada. Botava nas costas de novo, ia ao cemitério, e assim ela passava em 7 cemitérios, de quinta para sexta. Diz a lenda que isso foram muitos anos, ela pagando essa pena. Por ter cometido o crime. Por ter cometido o crime, ter mandado matar o pai dela. É aquela história da alma penada. Da alma penada. E em cima dessa lenda, tinha os aproveitadores. Sempre tem. E há quem diga, e onde entravam esses aproveitadores, tinha uma cidadã aqui da época que fazia as marmotas dela durante a noite, procurando um homem. Passava ali naquela rua, e uma vez essa outra cidadã vinha da farra. montagem dela, das farras dela. Dizem que a Belinha, que era a pagadeira de pena, passava ali toda de branco. E ela se vestia de branco e ia fazer a farra dela com homens. Como se fosse uma noiva? Sim. Diz a lenda que a Belinha, que era essa da Serra que pagava a pena, andava de branco. E ela se vestia de branco também, ia fazer a farra dela. Imitando. Imitando. Era de branco para a turma não atrapalhar. A turma tinha medo e não ia perturbá-la. E ela aproveitava, vestia-se de branco e ia para as farras. E essa lenda correu durante muito tempo. Muito tempo. Quando eu me entendi no mundo já existia a lenda. Hoje foi esquecido, não se fala mais na Belinha. Hoje a lenda é o celular? Deve ser, né? Tem muita lenda no celular também? Tinha um cabaré aqui que tinha um comércio ali do outro lado do mercado e viu a mulher de branco passando. Quando viu, ele ia abrindo a porta para dormir, ele dormia aí. Quando viu a mulher de branco, ele fechou e acompanhou-la. Acompanhou. Emburacou atrás. E ela correu. E ele correu atrás, quando chegou lá no rio Coreaú, ele derrubou e cobriu. Aí descobriu quem era. Descobriu quem era a figura. Além dessa história, dessa lenda, há outras lendas também aqui na comunidade. Essa história das botijas, porque o mistério da botija era muito comum
antigamente, em várias cidades do interior. Aqui também havia? Tem uma ilha no Rio, no açude Fazenda da Volta aqui. Tem uma ilha, peraí, deixa eu lembrar o nome. Como é natural? A ilha do Tito. Uma ilha no açude Fazenda da Volta. E ainda hoje os pescadores, quando estão pescando no Fazenda da Volta durante a noite, enxergam luzes lá. E alguns que têm coragem vão até lá, não existe nada. E há quem diga que era o Tito Alves de Lima, que era esse dono dessa propriedade lá, antes do açude da Volta existir. Ele era proprietário da área do açude da Volta quase toda. E aí ficou essa ilha, e o açude não cobriu, denominada de Ilha do Tito. E essas luzes surgem a partir dessa história. E ainda hoje, algum pescador enxerga essas luzes lá e vão até lá, não veem nada. Entendi. Agora, botija mesmo, com dinheiro e ouro é difícil. Não, por isso é que dizem que lá tem botija, que o Tito era muito rico e deixou Dinheiro enterrado lá. Aí alguns vão tentar encontrar a botija. Não, quem está querendo encontrar, se a açude da Volta secar de novo, eu vou meter uma máquina lá e cavar.